dentro, e daí para fábricas, etc. E o outro aspecto do desemprego causa, mas é preciso ter cuidado quando a gente compara as coisas. Vamos comparar, por exemplo, essa questão de avanço tecnológico. Vamos dar um exemplo de robotização, por exemplo. Como acontece no Japão, como acontece no Brasil. No Japão, pega essas Honda, Toyota, etc., e resolve robotizar a fábrica. O que vai acontecer? A primeira coisa, desemprego de apertadores de parafuso. O ônus realmente é negativo. São pessoas de um nível de formação mais baixa que eles vão ficar desempregados. A própria empresa procura realocar alguns, mas não consegue realocar outros, o governo dá cursos, etc. E se chegar a um determinado ponto, até auxílio-desemprego é um ônus mesmo, não tem como negar. Mas no Japão, em paralelo, surgem empresas projetistas de robô, fabricantes de robô e assistência técnica de robô, que demanda técnicos do mais alto nível, que resolve os problemas do país dele e ainda ganha dinheiro com o exterior. Então, pesando na balança, o Japão cresce, apesar daquele ônus. Vamos ver no Brasil, como é que é? Uma fábrica, uma montadora de automóvel resolve robotizar. Contrata o japonês, chega aqui, o japonês implanta a robotização, dá assistência técnica, a fábrica desemprega os apertadores de parafuso e acabou. Só tem ônus, não tem bônus. Então, é preciso, quando fala que é prejudicial, precisa saber aonde, como, por quê. Mas programas de Estado, programas de governo. Isso aqui é muito importante, porque eu vou dar um exemplo, vou procurar ser rápido. O programa nuclear francês e o programa nuclear brasileiro. No começo da década de 70, a França já tinha alguns reatores nucleares, de tipos diferentes, modelos diferentes e tudo. E o governo francês resolveu apostar em energia elétrica de base nuclear. Juntaram a Framatome com a Westinghouse, projetaram o que melhor podia para aquela época, e saíram construindo pelo sistema modular. O sistema modular é a construção de centrais nucleares. Central é coletivo de usina, não é uma central para ter 3, 4, 5, 6 usinas. E usinas iguais, com aquele mesmo projeto. O projeto... Agora, acontece que 55% mais ou menos do custo de investimento de uma usina nuclear são os equipamentos, principalmente os equipamentos pesados. Construção civil é 11%. Então, a França foi ganhando em economia de escala. Eles chegaram ao ponto de construir usina equivalente a Angra 2 ou Angra 3 a $630 o quilowatt instalado, significa menos 900 milhões de dólares. Angra 3, que está há 40 anos, vai, não vai sair por menos de 15 bilhões. Quer dizer, a culpa não é dos técnicos, a culpa é falta de decisão mais acima, né? Importante, porque programa de governo, programa de Estado. Na França, da década de 70 para cá, e a França, 80% da energia elétrica é de origem nuclear e ainda tem excedente que vende para a Suíça, para a Itália, para a Áustria, agora está vendendo para a Alemanha. E importante, houve de lá para cá, nas eleições, oscilação entre partidos de direita e partidos de esquerda. Mas como era programa de governo, nem o de direita nem de esquerda mexeu no projeto. Respeitou o projeto, que era importante para o país. No Brasil, no final da década de 60, resolveram ter uma usina nuclear. No começo da década de 70, compraram Angra 1, caixa preta da Westinghouse. Já no outro governo, disse não.
tem que ser transferência de tecnologia. Então, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Já no outro governo, de jeito nenhum, desenvolvimento autônomo. No fim das contas, nós estamos com Angra 1 e Angra 2 funcionando. A França tem 58 reatores funcionando, já de muito tempo prontos. O Brasil tem 2. Não que o Brasil tenha que ter 58. O Brasil tem outro tipo de fonte, né? A França que precisa. Que perguntaram ao ministro deles por que vocês optaram por energia nuclear. Não temos de potencial hidrelétrico, não temos carvão, não temos petróleo, não temos alternativa, né? Engenharia, scale-up, precisa dar maior importância, porque normalmente quando se desenvolve um processo, começa tradicionalmente por pesquisa bibliográfica, bancada, micropiloto, piloto. Quando está tudo pronto na piloto, faz-se o projeto conceitual. O conceitual pode fazer já na bancada, mas na piloto já dá para fazer o projeto básico. Aí entra a engenharia. Quando tem uma boa equipe de engenharia, vai fazer o scale-up, ou seja, transformar daquele pequeno tamanho numa fábrica que fabrique o produto com qualidade, reprodutibilidade, produtividade, lucratividade. Isso, a engenharia que faz isso. Uma má engenharia, o produto vai ser ruim, vai desandar tudo. A importância da engenharia é fundamental nesse caso. Planejamento, que eu falei tanto, que é da maior importância, ele tem fases. O diagnóstico, a política, o que fazer, a estratégia, como fazer, a gestão, o que é fazer. Planejar não é garantia de sucesso, mas não planejar é garantia de insucesso. Inteligência estratégica, isso é outra coisa que falta muito no Brasil. O pessoal confunde muito inteligência estratégica com SNI, Araponga, etc. Aquilo foi tudo deturpado, mas qualquer país que quer progredir, ele precisa saber o que se passa em volta. Não é país, não é empresa. Qualquer empresa precisa ter inteligência estratégica. Então, apertei o botão errado. Está uma frase de Sun Tzu, general chinês, que viveu há 2.500 anos atrás. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Eu acho que dá para entender bem em que posição nós nos situamos. Infelizmente, eu já, ao longo da minha vida, eu já sentei muito em reunião com japoneses, comissões japonesas, pessoal da Áustria, da Alemanha eu já tive sentado até do outro lado e tudo. E muitas vezes grandes empresas brasileiras estão tão mal preparadas. Eu faço aquela analogia com um camarada que bota o calção, vai na piscina e sai correndo todo alegre, pula na piscina, mas não verifica se tem água antes. Então tem 50% de nadar e 50% de se esborrachar lá no ladrilho. Tecnologias de ponta é aquela que interage no limiar do conhecimento humano. É a tecnologia de maior valor agregado, maior potencial estratégico, maior poder de impacto na segurança e no desenvolvimento das nações. Em outras palavras, é uma tecnologia tão complexa que poucos têm a capacidade de fazer. Tecnologias sensíveis. Congresso Internacional à Transferência de Tecnologias Sensíveis e o Futuro dos Regimes de Controle. Outubro de 96, no Rio de Janeiro. Eu estava presente. Estava lá representando o presidente da INB. Foi em Copacabana, na Figueiredo Magalhães, onde é hoje um hospital, era um hotel. O que aconteceu nesse congresso foi muito interessante, porque os representantes dos países desenvolvidos, eles não enganaram ninguém, não, eles falaram claro. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho, desculpa.
O que é tecnologia sensível? Tecnologia sensível é uma tecnologia de ponta que pode ser aplicada para o bem ou para o mal. Isso é uma forma de aplicação dual. Não necessariamente que a aplicação dual seja sempre para o bem ou para o mal, porque pode ter aplicação dual que não seja para o mal. Mas o que é isso? Eu vou dar 4 exemplos. Programa aeroespacial. Lançar um foguete para jogar um satélite de meteorologia ou comunicação é do bem. Um artefato é do mal. Da nuclear, geração de energia é do bem, de energia elétrica. Na conservação de alimentos é do bem. Na medicina é do bem, mas a bomba é do mal. Até aí, acho que ninguém... Mas toda a indústria química e toda a indústria farmacêutica. Porque a diferença entre veneno e remédio é a dosagem. E o pessoal dos países envolvidos no Congresso dizia: vocês, países ricos em recursos naturais, fiquem com as commodities, isso é que é bom para vocês, e deixem as tecnologias de ponta, tecnologias sensíveis conosco, porque vocês poderão fazer mau uso. Isso aqui na nossa casa. E vocês podem imaginar que o bicho pegou. O que mais brigou lá foi o embaixador Azambuja, que ficou bravo. Vocês imaginem, se a gente aceita... A tecnologia avança a uma velocidade imensa na atualidade. Nós já estamos defasados. Se a gente aceitar uma coisa dessa, é o fim da picada. Agora, para cada tipo de tecnologia, tem componentes. Por exemplo, uma tecnologia simples, como marcenaria, que é meio tecnologia, meio arte, os componentes se misturam com materiais, é madeira, prego, Os mais sofisticados um pouco, linha branca, motores, compressores, etc. Agora, veja os componentes para tecnologias sensíveis. Ímãs permanentes, motores miniaturizados, fontes geradores de laser, supercondutores, semicondutores, etc, etc, etc. Não temos nada disso no Brasil. Não é só a tecnologia, os componentes já é complicado. E para fazer os componentes, precisa os materiais. E não serve aço, plástico, cobre, bronze, não. Aí já entra. Materiais da terceira onda, que são as terras raras, o nióbio, tântalo, molibdênio, zircônio, titânio, e aí vai. E agora já temos a nanotecnologia correndo atrás para resolver os problemas que os materiais da terceira onda não conseguem, a biotecnologia também. E nós, olhando para esse quadro e olhando para o Brasil, eu acho que fica clara a posição que a gente está, não? Guerra das Malvinas. O que tem Guerra das Malvinas com isso? Guerra das Malvinas foi em 82, né? Por quê? Em 82, o general Gattieri, que era presidente da Argentina, ele deu um murro na mesa e disse o seguinte: o negócio é o seguinte, acabou Falklands, agora Malvinas é nossa e se inglês quiser, vem aqui buscar. E ele... Acontece que a Inglaterra está no cucuruto do mundo. E as Malvinas estão lá no dedão do pé. Ele não acreditava que a Inglaterra fosse tomar alguma atitude. Só que a senhora Thatcher não era de brincadeira. Montou uma esquadra com aquelas ilhas que tem no Atlântico Sul, com a ajuda com o apoio dos seus aliados, ela veio e acabou com aquilo, retomou a Malvinas e voltou a ser Falklands. Mas o que tem a ver com essa história? Tem a ver com o seguinte, é que hoje o Brasil depende 95% dos medicamentos que usa, de importação. Hoje, 95%. Em remédio pronto, insumo e matéria-prima, que chegam aqui, são misturados. Os técnicos brasileiros só sabem como misturar, mas não sabem fazer os produtos químicos. Então, nós somos vulneráveis
a esse ponto. A Argentina não é muito diferente do Brasil, não. O que a senhora Thatcher fez, junto com os aliados? Bloqueou a Argentina de receber medicamentos, insumos e matérias-primas. Mas acabou a guerra também. Foi um ponto importantíssimo para o fim da guerra. Imagina um país desse tamanho, a 8ª extensão territorial do mundo, sem remédio para dor de cabeça, pressão, diabetes, etc. Tanta doença aí. Olha a vulnerabilidade. E olha a vulnerabilidade que nós vivemos hoje. Apesar... Vocês podem perguntar, mas nós não temos o Fiocruz? Temos, excelente. Butantan, Adolfo Lutz? Temos. E outros. Mesmo assim, dependemos 95%. Situação atual. Hoje em dia, nós estamos no Brasil vivendo uma reversão de expectativas. Com mensalão, eu não vou entrar em detalhe, eu faço questão de frisar aqui, nós estamos conversando sobre ciência, tecnologia e inovação, e nada de assunto político, partido, nada disso. Eu estou falando do Brasil de um modo geral, sem qualquer conotação de ordem político partidária. Não vim aqui para isso. Mas isso é um fato que todos nós conhecemos. Então isso causa indefinições. Nós temos óbices internos, externos, econômicos e políticos. Nós vivemos hoje num mundo multipolar. Alguns anos atrás era bipolar. Quando existia a União Soviética ainda, né? Era Estados Unidos e União Soviética. Com a queda do Muro de Berlim e a implosão da União Soviética, os Estados Unidos ficou sozinho. Então, hoje em dia, nós temos 4. Nós temos os Estados Unidos, nós temos a China, nós temos a União Europeia, liderada pela Alemanha, e nós temos a Rússia, que economicamente elas não são iguais, são diferentes. A Rússia economicamente não vai bem, mas militarmente é uma potência. Essas são realmente polos. Se a gente olhar o Japão, Coreia do Sul, olhar aquela banda de lá, eles têm uma inimizade, umas brigas entre eles sérias. Mas se eles resolverem se unir com aquela turma lá de Singapura, Vietnã, etc., pode haver mais um polo. E a Índia vem correndo por fora, por aí. Eu citei o mundo multipolar por um motivo. Porque para um país como o Brasil, é mais complicado um mundo unipolar. Porque você depende só daquele. Quando tem pelo menos 4, e países como Japão, etc., dá para o Brasil negociar melhor. Quer dizer, deveria dar, ou poderia fazer. Se faz ou não faz, é outro problema. Mas é muito melhor para um país como o Brasil ter vários polos do que apenas ficar submetido a um. Entre as nações não há amizades, há apenas interesses. E o Unasul? A Unasul é um movimento que poderia ser interessante, porque um país só é fraco, mas se juntar todos, já se tornam mais fortes. Mas havia uma intenção de fazer alguma coisa como a União Europeia. Mas a dificuldade é a seguinte: na Europa, a maior parte dos países lá são países desenvolvidos. Na América do Sul não tem um país desenvolvido sequer. Existe uma assimetria muito grande entre os países da América do Sul e muita desconfiança entre eles. Para muitos deles, o Brasil é um país imperialista. Olham o Brasil como muita gente olha os Estados Unidos, por exemplo. Então é difícil. Pesquisa e desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. É nas indústrias que acontece isso? Não. Não é. Poderia ser. No mundo desenvolvido, é. Por quê? Porque 80% mais ou menos das indústrias no mundo desenvolvido
se dedicam a isso. Para ter uma ideia, dos doutores dos países envolvidos, 80% estão na indústria e 20% na academia. No Brasil é o contrário, 20% nas empresas e 80% na academia. Se nós, com raras exceções, se nós olharmos as empresas brasileiras, time que está ganhando não se mexe. Isso é um veneno da inovação. Tá bom, o faturamento está dando mais que o custo? Tá bom, não precisa mexer. Infelizmente é assim. É nas universidades? Também não. A universidade é para formação e pós-graduação, e eventualmente sai algum artigo científico.